Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos continuar a falar no mercado de transferências. Vocês podem me dar desde já, como eu disse no último vídeo, a vossa sugestão de nomes e reforços para todas as posições. O que é que acham que seria o vosso plantel ideal? Fiquem também atentos que nós agora também estamos tanto no Facebook e a gente vai fazendo posts diários. Temos também um website com algumas estatísticas que podem ser interessantes para os mais curiosos. E também estamos no iTunes como podcast, portanto sigam-nos também por lá. E até porque o episódio vai para o iTunes sempre mais rapidamente que no YouTube, porque há uma edição no YouTube que torna o processo mais lento. Vamos então ao mercado de transferências com o Dragão 27 e o Dragão 8, como é habitual. E só antes de irmos agora à segunda parte que estava já falada no outro vídeo de ir ao setor mais recuado, vamos também referir as vendas que já foram oficializadas, Sim. não é? Portanto, o do Poato por 5 milhões, que foi um bom negócio, apesar de tudo, o do Poato foi quase um flop, Foi, não é? embora no fundo se tenha perdido dinheiro porque o Perdeu-se Porto dinheiro, o comprou por 6 ou 6,5, seis e julgo eu. meio, mas de facto, depois da época que ele fez, conseguir vendê-lo por 5 milhões acaba por Sim, ser um foi bom bom. É um negócio. jogador que tem sempre o seu tipo de mercado também, mas de facto não encaixa no que o Porto quer. Outro foi o Andrés Fernandes, portanto, o Porto também andou aí com muitos guarda-redes. Guarda-redes. Acho que foi muito bom. Fala-se também agora. Há mais alguns jogadores, mas também nem foram bem oficializados. Mas o Porto, com estes excedentários, já fez 16 milhões. Eu Sim, nem consigo dizer que jogadores foram, até porque ainda falta, por exemplo, o José Ángel, que se fala para o Eibar. O próprio exatamente. Adrián Lopes também se fala no interesse da equipa turca Bursaspor. Portanto, acho que é bom o Porto. Acho muito bem esta limpeza, porque são jogadores que de facto já não têm futuro no Porto e faltam ainda uns quantos. E é bom que só em excedentário já tenham ido Sim. 16 milhões, que é muito positivo, não é? Sim, e há uma premissa que não se pode negligenciar que tem a ver com o facto do Futebol do Porto ter que cumprir o chamado fair Fair play play financeiro, exatamente. financeiro da UEFA, e isso leva a que o Futebol do Porto, ao que parece, tenha que fazer uma receita de 100 milhões de euros. Há que elogiar a forma célere como o Porto está no mercado. O Porto está a conseguir fechar negócios de forma Sem muito dúvida. rápida e ao mesmo tempo não precipitada, com bons negócios. Sem dúvida. O que diz também de uma estrutura de alguma agilidade É preciso, não é? e de facto bem oleada. Agora, já agora, se me permites, ainda relativamente àquilo que nós falamos na semana passada sobre o nosso desejo de querer o Aboubakar regressado, que aliás ele ainda é jogador do Porto, acho que pelo menos há uma coisa boa nisto tudo: equaciona-se a possibilidade de ele ficar. E bem dito Sérgio Conceição, que parece que está a fazer um trabalho muito inteligente, muito perspicaz, tendo um bocadinho este constrangimento de não poder para já contratar jogadores. O Futebol do Porto está a ser muito inteligente no que está a fazer, porque está a ficar com aqueles jogadores que são muito bons desportivamente, e se calhar fazendo negócio com um ou dois ou três jogadores do plantel, que é inevitável que tenha que se fazer, mas não se perde a estrutura, a espinha dorsal da equipa, e simultaneamente vão-se buscar jogadores de grande valor desportivo. Eu quero lá saber das quesilhas que o Aboubakar teve com a administração do Porto. O que eu sei é que o Aboubakar, enquanto cá esteve, foi um jogador corretíssimo como pessoa, e é um jogador de grande valor. Não, é assim, claro que não é bom haver quesílias. Agora, a questão é, se o Aboubakar tiver o mesmo desempenho que teve sempre que jogou e se o Sérgio Conceição tirar isso dele, por mim está fechado. Indiscutivelmente, Por mim está indiscutivelmente, fechado. indiscutivelmente. Sem dúvida que sim, portanto, de facto há aqui bons E podemos indícios. passar então para, digamos, para a equipa Exatamente, nós tínhamos do meio campo para trás, digamos assim. exatamente, ainda na parte defensiva do meio campo. E eu aqui, há a questão do Porto, de facto, o Porto precisa de vender. E eu aqui queria referir o Danilo Pereira. O Danilo, se o Porto obviamente que estivesse bem e de boa saúde financeira, obviamente que eu queria o Danilo. Mas a precisar de vender, talvez o Danilo fosse dos melhores negócios possíveis. Porque eu acho que o Danilo é daqueles jogadores que o Porto pode também E será aproximar-se. certamente marcado, porque ele é um Tem jogador. mercado e é daqueles jogadores que o Porto se aproxima certamente de um valor do André Silva, ali de uns 30, 40 Sim, milhões. sim, Não sim. tenho a menor dúvida disso.
A questão é que E quase que estaria feito o valor dos 100 milhões, não é? Parece que estamos aqui a ver isto de exatamente, uma forma um bocadinho cínica, mas claro. infelizmente o Porto está na situação que está. Não, e porquê é que eu digo isto? É assim, o Danilo, para mim, a ficar, era o capitão da próxima época, foi o jogador que a gente considerou e deu o prémio de dragão Exatamente. autêntico da temporada 2016-2017, mas eu digo isto porquê? É com algum fundamento, porque nós temos um jogador, e pegando em jogadores emprestados e de valor desportivo, temos um jogador que acho que a curto prazo, sinceramente, pode substituir e bem o Danilo. E esse jogador é o Mikel. Tendo que vender o Danilo, E temos é um aqui trinco também de mobilidade. uma solução muito boa. Ele fez grandes jogos contra o Benfica, nomeadamente eu lembro de grandes exibições, excelente. E temos o Ruben, naturalmente. Exatamente. A par disto, de facto, o Rubem Neves eu espero que fique e que jogue muito mais do que fez esta temporada. É um crime este jogador Nem que não jogue a jogar. par do outro trinco, porque ele pode fazer perfeitamente outra posição também no meio campo. Pode jogar a 8, 8. até um dos nossos subscritores referiu isso precisamente em comentário. A questão é assim, isto de facto é como o Sérgio Conceição quiser jogar, porque o Ruben Sem dúvida. obriga pelo menos a uma alteração da forma de jogar do 6, se ele jogar a 6, porque nós temos de ter médios box to box ao lado dele muito combativos e que ajudem também muito no processo defensivo para proteger as fragilidades do Ruben, que não é um jogador particularmente agressivo e nem muito bom defensivamente, não é? Mas ganharíamos muito e muito mesmo em organização ofensiva e no nosso campeonato. Nós estamos a falar da Liga Portuguesa, não é da Liga Inglesa nem da Champions League. No nosso campeonato é de apostar claramente numa solução desse estilo. E já agora, para os mais apreensivos, mas mesmo assim pode ser arriscado. Eu só relembro a forma de jogar da Juventus, quando o seu Eu trinco era estava o a pensar Pirlo. precisamente nisso e até um bocadinho naquela forma muito ardilosa da tática de alguns treinadores que usam aquela tática de ter três defesas e os laterais também são jogadores de meio campo simultaneamente Exatamente. e portanto fazem ali o preenchimento do meio campo é É garantidíssimo, não é? garantido. A Juventus defendia mal. A Juventus alguma vez defendeu mal com o Pirlo. E o que é que eles tinham? Precisamente os dois box-to-box, o Pogba e o Marquisio, que fechavam e muito bem aquele meio campo e a equipa, a Juventus era perigosíssima a atacar e a defender era consistente como é uma equipa italiana. E tinha ali um maestro para lutar, não é? Precisamente. Que é o nosso Ruben. Exatamente. E é isso que o Ruben Pode fazer esse pode papel. acrescentar, como é óbvio. Como é óbvio. Acho Depois, que depois na extrema defesa, digamos assim, como guarda-redes, temos o José Sá, que eu acho que tem que definitivamente se assumir e acho que é um jogador, um guarda-redes talentosíssimo, é óbvio que é muito jovem. Temos também um grande guarda-redes que muita gente não refere e tem passado um bocadinho assim, quase numa nuvem meio escondido, que é o Raul Godinho. Eu gosto muito do sem Raul dúvida. Godinho, que é outro mexicano que o Porto tem. O Porto tem vários mexicanos. Tem naturalmente ainda o João Costa, não é? Sim. Foi o Sim, terceiro foi o guarda-redes terceiro guarda-redes desta. desta época. Eu não sei se o futebol do Porto não precisará também de um jogador, de um guarda-redes experiente. Ora, aí está. Eventualmente, a par do José Sá, o Raul Godinho, não sei se é esse jogador, porque também é um jovem. Não. E portanto, se calhar um jogador, um guarda-redes experiente, que de facto acho que o José Sá seria o titular, mas esse jogador, esse guarda-redes, estar sempre ali como um suplente também à altura. Acho que era muito importante isso. É engraçado porque nós não combinámos Não nada, combinamos, eu nem sei o mas, que é que tu vais dizer. mas a questão é assim: o Casillas ficar, pronto, muito bem, porque apesar de tudo já é um guarda-redes que está a Mas tudo consolidar, tem indica aquele que não, processo. até Tudo porque ouvi indica. uma notícia agora muito recente que o próprio Real Madrid vai retirará a verba que está a dar Exatamente. ao Porto, Claro, digamos, para claro. compor o vencimento dele. Exatamente. Portanto, financeiramente ele exige muita Muito, carga, não é? claro. E nós, de facto, eu concordo que estamos muito bem servidos com o José Sá. E mais, eu não vejo o José Sá como a solução desta época. Eu faria ao assumir a baliza. Ou ele ou alguém. Alguém vai ter de fazer isto. E eu acho que o José Sá tem qualidades para isso. Porque acho que o Porto... A história do Porto, o Porto precisa de apostar num guarda-redes a médio e longo prazo. Voltar a ter o seu Vitor Bahia, o seu Elton, que por muitos e bons anos defendem a baliza do Porto e são um posto indiscutível e de segurança e não falha. E acho que o José Sá é esse guarda-redes. Em termos de alternativas, eu de facto nós temos bons guarda-redes, temos o Godinho, temos o João Costa, mas também concordo que deveríamos ter alguém mais experiente. E por que não esse guarda-redes ser o Fabiano, que eu já nem tenho a certeza se o Porto já o vendeu, se não o vendeu. Ele esteve emprestado ao Fenerbahçe esta temporada. Porque acho que caso haja uma lesão do José Sá, assumir outro miúdo... Sim. Apesar de tudo, o Fabiano é um bom guarda-redes. Não é um guarda-redes
extraordinário, mas é um bom guarda-redes e um guarda-redes consistente. Eu acho, por que não fazer regressar? E para que é que o Porto também vai contratar um guarda-redes? Acho que não precisa. Sem dúvida. Depois, os elementos do quarteto defensivo. Nós temos previsivelmente o Maxi, também, o laterais direitos, o Maxi previsivelmente também sairá. É mais um. Eu gosto muito do Lyon, não sei se o Porto vai ficar com ele ou não. Se ficasse era uma garantia. Temos também o miúdo Fernando Fonseca, que é fantástico. Fala-se, o Vítor Garcia nem se fala nele, pronto, mas temos o regresso previsivelmente do Ricardo Pereira, que agora está a fazer as funções de lateral, não é? E muito bem. E muito bem, portanto acho que também estaremos bem servidos, mas aí é um bocadinho quase como na baliza. Se tivéssemos um Lyon e um Ricardo Pereira, fantástico. Se tivermos o Ricardo Pereira e o Fernando Fonseca, são dois putos, não é? Exatamente. Pronto, mas algum risco. É assim, mas aí é uma estupidez o Porto não ficar com o Lyon. O Lyon. É assim, o Casillas eu percebo que tenha que sair, o Maxi também, porque de facto são jogadores caros neste momento. Agora, o Lyon é um jogador a Porto, com raça e com confiança, não tenho a menor dúvida que pode ser titular. O Ricardo Pereira fez uma temporada fantástica no Nice, o Nice quase que foi campeão, sim. Ao mais alto nível. Se um destes dois não puder, claramente o Vítor Garcia. O que é que tem o Vítor Garcia? O Vítor Garcia, já na equipa B do Porto, como este ano no Nacional, apesar do Nacional ter descido divisão, fez grandes temporadas e grandes exibições. Ele corre aquele lateral direito, faz aquele lateral direito, aquele corredor todo 10 vezes mais que o Maxi em cada jogo. E de facto temos qualidade na formação. Temos um Fernando Fonseca, temos um Diogo Dalot, que também é uma promessa fantástica. Acho que estamos muito bem servidos aqui. E nem precisamos de contratar ninguém. Muito bem. Nos centrais, o Filipe e o Marcano parecem-me inquestionáveis e eu acho que tem que se manter. Aí nem sequer pensar em negociá-los. Se há setor que eu acho que não se deve mexer, é um setor fulcral. Portanto, Filipe e Marcano titularíssimos. E depois temos também, mais uma vez provada a argúcia do Sérgio, que vai buscar o Diego Reis, que é um jogador que gradualmente se tem afirmado, é um jogador que também distribui muito bem o jogo, também é um miúdo que também é titular, e é titular já do México também. E temos o Indy, porque parece que o Sérgio não gosta tanto das características do Boli, e aqui também podemos um destes jogadores ser negociado e mais alguma verba que pode entrar, não é? Mas temos que de facto garantir pelo menos 3 grandes centrais. Sem dúvida. Isso é primordial, não é? Eu concordo contigo, só não tanto numa parte. Eu não gosto assim muito do Diego Reis. Acho que é um jogador não é muito forte fisicamente e acho que tem algumas lacunas defensivas. E eu já agora também faço uma nota em relação a isso. Mas é um jogador de alguma elegância, mas assim... E sai muito bem a jogar, se calhar melhor do que qualquer um dos outros centrais. E eu de facto gosto do Indy. Também houve algumas quesilhas com o Indy, não faço a mínima ideia. Para mim o Indy é um titular de caras. É um titular, é uma opção de caras. Filipe e Marcano, se mantiverem o mesmo nível, obviamente que ficarão. Mas também há a questão do Boli. Então o Boli, a gente também não pode ser injusto. O Boli sempre que jogou bem. E ele entrou muitas vezes. É um bocadinho até, o Sérgio já o teve como jogador no Braga e ele não era muito a opção do Sérgio. Okay. Não sei. Assim, eu acho que a questão é que ele pode não ser um prodígio técnico, mas ele é forte físico e posicionalmente. Sim. E ele sempre foi chamado em jogos até difíceis. Eu lembro-me do Bessa, que o Filipe teve castigado e ele entrou a frio e teve bem. Muito bem. Portanto, acho que nunca comprometeu. Portanto, acho que o Porto também está bem servido. No lado esquerdo temos o Alex Telles, que é de facto um jogador que pode ainda crescer muito mais, evoluir muito mais e dar muito mais, que é um jogador fabuloso, um jogador também a Porto, tal como o Lyon. E temos o Rafa Soares, que dizem que vai regressar, pelo menos fazer a pré-época. Acho que aí estaríamos bem. Acho que sim. Eu acho que o Rafa tem tudo para ser acho que tem provas dadas que pode ser um bom suplente do Alex. Acho que o Porto ficar manco do lado esquerdo, como ficou o ano passado, é uma estupidez com um jogador deste. O Porto tem que ter 2 jogadores para cada posição. Ainda foi testado o Inácio, não é? Ele defesa esquerda. Exatamente, não faz sentido. Mas o Rafa, até o Alex, os laterais são cada vez mais requeridos no jogo ofensivo, fazem o corredor muitas vezes. O Rafa, nos jogos que o Porto precisa de atacar mais, é um jogador que ataca muito bem. Tem que jogar, portanto. Centra muitíssimo bem, é primoroso, é dos melhores defesas laterais a centrar.
Exatamente. Portanto, são estas as nossas sugestões. Vamos ver também o que é que acontece daqui para a frente. E portanto, foi hoje a conversa está por hoje terminada. Não se esqueçam de subscrever o canal, de fazer gosto, de partilhar, é importante para nós. Obrigado a todos que têm subscrito e estaremos de volta para a semana. Portanto, até lá. Até lá.